Olá, eu sou o Thiago Santos e nesse vídeo eu queria fazer algumas reflexões sobre Star Wars, Estado, política e afins, né? Sobre controle de processos em uma esfera muito grande, enfim, eu nem sei na verdade o que vai ser esse vídeo. Sendo bem sincero, faz tempo que eu não apareço aqui e aí eu tô aparecendo com esse vídeo agora, né? Tô aqui com um cenário, na verdade o cenário é o mesmo, só que o ângulo é diferente, né? Geralmente eu gravo com esse ângulo aqui, ó. Mas hoje é diferente. Hoje eu tô aqui com o celular. Olha só como é. 360 no quarto, olha só. Opa! Ah, é bacana demais. E aqui, né? É isso aí. Bom, enfim. Hoje eu tava conversando com um colega meu no trabalho e aí eu comecei a explicar pra ele a lore de Star Wars e o quão complexa e fascinante ela é na questão de política, né? E aí eu cheguei a vários pensamentos internos e como sempre eu não cheguei bem a uma conclusão de nada, mas eu achei bem bacana refletir sobre algumas coisas. Então para começar esse vídeo eu queria falar sobre a lore de Star Wars politicamente falando. Bom, vou mudar a câmera aqui. Ó, aqui eu tenho meu estoque de água, minha bagunça, né? E aqui eu tenho o Titi. E aí, Titi? Aqui eu pendurei o brinquedo dele para ele conseguir brincar sozinho, ó. É isso aí. Bom, vamos lá começar a falar de Star Wars então. Deixa eu pegar aqui o pincel do quadro branco. Cá estamos nós. Bom, de início então a gente tem a primeira. Eu vou falar em ordem cronológica, tá? Partindo do mais antigo pro mais atual. Isso aqui ficou horrível, né? Deixa eu apagar isso aqui, mas vai ser importante. Bom, do início então a gente tem o ponto um que é a velha república, né? E aí o que acontece com a velha república? Ela é basicamente tem um senado galáctico onde decisões são tomadas com o mínimo de democracia, né? Só que aqui tem um problema. O problema é a corrupção, né? E a burocracia. Então, nesse primeiro momento você tem Então, nesse primeiro momento, você tem muita burocracia, o Senado demora para tomar decisões, você tem corrupção no Senado e você tem o primeiro movimento separatista, né? Então, nesse cenário, você tem a Federação de Comércio, que tem muito dinheiro, basicamente subornando o chanceler da época e os deputados, enfim, para que eles tenham mais apoio. É basicamente o lobby, o que é feito em qualquer lugar hoje. Então, os caras têm dinheiro, os caras furam o processo, os caras subornam e tudo mais. Então, a corrupção começa com a Federação do Comércio, que depois se torna um movimento separatista, né? Pois bem, então, depois na Velha República, você tem então a Guerra dos Clones. Esses são os problemas da Velha República. Depois você tem a guerra, as guerras clônicas, né? Beleza. Depois das guerras clônicas, na verdade, justamente pela República Galáctica estar em guerra, você tem então poderes emergenciais pro chanceler Palpatine, que é o Supremo Chanceler. Que, por sinal, o Supremo Chanceler Valorion foi deposto por corrupção depois do ataque de Naboo. Cara, isso aqui tá tá ficando chato pra caramba. Mas o que eu quero dizer é, graças aos poderes emergenciais do Palpatine, ele conseguiu fazer com que a velha república tomasse não um golpe, na verdade. O Palpatine, ele se autodenominou imperador. E o que era a velha república se tornou império. Beleza, então você tem a primeira trilogia de Star Wars na ordem cronológica se passando na Velha República, e você tem a segunda trilogia cronológica se passando no Império, né? Bom, e aí começam basicamente os tempos sombrios da galáxia. Eita, que palavra difícil, né? O Titi tá brincando. Nossa, o Titi pegou o papel higiênico aqui e espalhou tudo.
Mas em resumo, é na época do Império então que as coisas acontecem, né? Você tem a Ordem 66 no fim da Velha República, onde o Palpatine ordena que os clones destruam a Ordem Jedi, que até então eram os cavaleiros que protegiam a República e tudo mais por muito tempo, né, que garantiam a ordem. E aí, cara, é impossível não traçar isso com, sei lá, a Igreja Católica, por exemplo, e o Estado, sabe? Aí, a história de Star Wars, ela lembra muito a história real em certo ponto, sabe? Tipo assim, uma entidade política, porém religiosa, ligada ao Estado, em algum momento hoje houve essa quebra, né? Isso é muito bacana, cara, porque na história real elas meio que caminham juntos. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, então, aí você tem o fim do exército de clones, o início dos Stormtroopers, e durante a época do Império, então você tem um período de choque na galáxia, um período de totalitarismo e autoritarismo pelo chanceler Palpatine, agora não mais chanceler, mas imperador, e o Lord Vader, né, o Darth Vader. Então você tem uma época de escuridão na galáxia, você tem uma época de fim da democracia, ou pseudodemocracias, mas no geral o Império tomava conta de tudo. Então diante desse cenário, beleza. Mas sempre existe a oposição, né? E é disso que eu quero comentar. Bom, cá estou eu de novo. Olha só que bacana. Deixa eu apagar isso aqui. Bom, então, na época da Velha República, qual que era a oposição? Era o movimento separatista, né? Movimento separatista, de ter errado aqui. E, sei lá, aí você tinha alguns vilões, que é tipo o General Krivos, o Conde Dukan, enfim, um separatista junto com a Federação de Comércio lá, né? E na época do Império, você também tem a oposição lutando contra o Império, agora não mais democraticamente, mas sim na força bruta, que é a Aliança Rebelde. Aliança Rebelde. Ih, derrubei o negócio. Que aí surgem aqueles pilotos de X-Wing, e é o fim da Estrela da Morte e tudo mais, né? E aí você tem então o fim da segunda época de Star Wars, que é o fim do Império Galáctico, né? Pela rebelião. Então aqui eu queria destacar uma coisa. Deixa eu apagar tudo, na verdade. Ah, aqui eu tava do lado errado. Então, recapitulando, a gente tem a Velha República. Depois a gente tem o Império. E aqui você surge com um movimento. Na verdade, eu vou dizer que é um movimento em paralelo, que é a Aliança Rebelde. Beleza, então a Aliança Rebelde consegue destruir o Império juntamente com os Cavaleiros Jedi que sobraram. E aí surge a Nova República. Cara, e eu tenho muito que comentar sobre a Nova República. E é justamente nesse período da história de Star Wars que eu fui cruzando um paralelo com o que a gente vive hoje no mundo, né? Cara, como é difícil manter um estado do tamanho do Brasil. Na verdade, é difícil manter um estado do tamanho de qualquer país, praticamente. Quando eu digo estado, cara, a República Federativa do Brasil, sei lá, o governo federal, deve ter uma dificuldade incrível de manter a ordem, segurança, repassar dinheiro para os estados, né, a verba. Meu, é muito difícil. Aí você tem vários movimentos que vão surgindo anti-Estado, que o Estado não tem muito poder, como por exemplo organizações criminosas, que até atuam onde o Estado não tem muita autoridade, né? O Estado ele é muito ineficiente em várias coisas. Mas, cara, olha o tamanho do Estado brasileiro, olha o tamanho do Brasil, como é difícil cuidar disso, né? É muito difícil, cara. Nos Estados Unidos você ainda tem mais autonomia para cada estado e ainda assim já é muito difícil, né? O que eu quero dizer é muito difícil. E aí a gente tem um Senado extremamente burocrático, né? Quem acompanha o mínimo de TV e Câmara sabe que a gente tem ah, políticos extremamente engessados no sentido de que a democracia brasileira ela é muito engessada, o parlamento, as votações, é retirada de pauta, é obstrução, eu nem sei como funciona direito, mas pelo menos dos vídeos que eu assisto cara,
Meu, é muito complicado, é muita burocracia, e muita corrupção também. Então, olha só, você vai notando um paralelo? A gente falou então de Velha República, e qual que foi um dos principais pontos para que a Velha República caísse? A corrupção, né? Tudo começou pela corrupção, basicamente, ali. E o movimento separatista que queria sair ali pelo dinheiro, pelo comércio, enfim, Federação de Comércio, sei lá. E aí a gente tem o Império, que assim, corrupção na época do Império não era o problema, porém era o autoritarismo. Beleza? E outras coisas, né? Mas beleza. Talvez governar com um punho de ferro ali, né? O Império não agradava a galera. O Império era zero democracia. Ou quase zero democracia. Aí você tem a Nova República. E aí você tem novamente o problema da corrupção e da burocracia. Olha só. Então, cara, tem um episódio, na verdade tem uma parte do The Mandalorian, né, eu acho que é a terceira temporada do The Mandalorian, né? Que, assim, tem um piloto de X-Wing que tá rondando ali as regiões, e aí tem piratas atacando um planeta, e aí esse planeta ele pede ajuda da Nova República. E a Nova República não consegue ajudar, porque os caras estão tão atolados de papelada que os caras têm que fazer vários relatórios, várias coisas, e eles não conseguem efetivamente ajudar esse planeta que está sendo atacado por piratas. Eu esqueci o nome do planeta. Eu esqueci o nome do planeta, mas enfim, é basicamente isso. Então, a burocracia atrapalha a Nova República, assim como atrapalhou a República Velha, a burocracia atrapalha tudo. Só que aqui tem um problema. Será que existe uma maneira de manter a ordem em um estado tão grande que não seja a burocracia? Meu, eu nem sei, cara, é muito complicado. Então, meu, sei lá, cara. Tipo assim, para pensar, você tem vários problemas, aí você vai tentando arrumar coisas que resolvam esses problemas, mas tudo vai funcionando, tudo vai se atrelando, mas, nossa senhora, é complicado. Assim. Tem um livro chamado Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Esse livro é incrível. Cara, meu gato ele tá fazendo muito barulho, que ele estraçalhou o papel higiênico, velho. Caramba. Bom, e aí esse livro, ele fala o seguinte: grupos de humanos de até 150 pessoas, eles são grupos que você consegue saber exatamente quem confiar e quem não confiar, né? A partir desse número ser extrapolado, ou seja, quando o grupo ele passa de mais ou menos 150 pessoas, você já precisa de novos mecanismos para que se tenha controle do grupo, ou que o grupo não se separe. E uma sociedade como a nossa, do nosso tamanho, é impossível que todas as pessoas se conheçam, né? Então a gente é unido por, sei lá, religião, crenças como o dinheiro, por exemplo, todo mundo acredita em dinheiro porque o dinheiro funciona, né? A gente trabalha... O dinheiro é o mais importante de todos, com certeza, porque a gente se ajuda e colabora por dinheiro, trabalha por dinheiro, faz um montão de coisa por dinheiro, depois a gente gasta esse dinheiro e o sistema econômico vai funcionando, é uma doideira. Chega a ser impressionante. Mas além do dinheiro, a gente precisa de um Estado para manter a ordem social em meio à sociedade em que a gente vive. Claro, isso é uma discussão, né? E essa ordem social, esse Estado, por sua vez, tem uma carambalhota de burocracia que acaba sendo uma consequência desse Estado. Talvez exista uma maneira de reduzir essa burocracia, mas sei lá. É que democracia e burocracia são coisas meio correlatas, né? Quando muitas pessoas têm que opinar, na teoria acaba sendo bonitinho, mas na prática você tem... Nossa, é complicadíssimo. Bom, mas voltando à lore de Star Wars, então você tem essa fraqueza na Nova República. Deixa eu voltar aqui. Graças a essa fraqueza na Nova República, deixa eu voltar aqui para o começo, nova linha. Então só que a gente passou por 3 modelos mais a Aliança Rebelde, né? Aí você tem a ascensão da Primeira Ordem. Olha só que coisa. Que é basicamente como se fosse um império de novo, né? Com os Siths e tal, a galera do mal. Ou seja, a burocracia e a ineficiência da Nova República em governar fez com que a Primeira Ordem se estabelecesse na galáxia. Olha só que coisa. Então, uma aliança rebelde conseguiu acabar com o Império Galáctico, cara. Porque da Velha República pro Império, não teve nenhum golpe de Estado, você teve políticas que possibilitaram que o Palpatine transformasse um em outro.
mas ainda assim foi dentro da legalidade, foi dentro dos parâmetros legais e leis. Aí a Aliança Rebelde, que era só uma aliança rebelde mesmo, sem muito recurso e tudo mais, conseguiu destruir o Império. Caramba, cara, tu tá fazendo uma bagunça, hein, meu? Bom, então a Aliança Rebelde conseguiu destruir o Império e estabelecer a Nova República. E devido à ineficiência da Nova República, você surge com a Primeira Ordem. E aí, olha só, a história se repete mais uma vez. Com a Primeira Ordem e como é que eu posso dizer uma palavra legal? A Primeira Ordem governou basicamente como um império, que foi um império de medo e opressão. Então surge a... não a Aliança Rebelde, mas surge o... Cara, eu esqueci como era o nome. É o novo movimento lá da Leia. Não era Aliança Rebelde. Tem um... Ah, surge a Rebelião, né? Então tem a Rebelião de novo. A Rebelião é basicamente como a Aliança Rebelde. Só que agora denominada de Rebelião para acabar com a Primeira Ordem. E aí meio que é isso. Eu não lembro se a Rebelião conseguiu destruir a Primeira Ordem, se não conseguiu, enfim. Mas a real é que provavelmente a gente voltaria naquele período de Nova República, aí seria a Nova República, e a gente sofreria. Enfim, a gente sofreria novamente com ineficiências estatais. Bom, eu acho que o que deu pra concluir com isso é o seguinte. Cara, quando você... Como é que a Aliança Rebelde conseguiu destruir o Império Galáctico? Né? Eu sei que tudo isso é fictício, mas olha só. Uma coisa que me veio à cabeça é muito mais fácil tomar ordens quando você tem um grupo pequeno de pessoas ou quando você tem mais poder, quando você não depende necessariamente de tantas outras pessoas. Por exemplo, na Aliança Rebelde, sei lá, você tinha alguns generais, você tinha a Princesa Leia e tal, e pra eles era muito mais fácil tomar uma decisão, convocar uma reunião ali com a galera, ó, galera, vamos atacar isso aqui desse jeito, vamos atacar aquela base rebelde daquele jeito, e é isso aí. Aí a Aliança Rebelde se unia, atacava, era coordenado e beleza. Agora, quando envolve um parlamento, quando envolve tomar decisões, vamos fazer isso aqui, então vamos convocar uma assembleia, vamos convocar um plebiscito, vamos votar, mas nunca é rápido assim. Vamos agendar uma votação para todo mundo votar, aí sei lá, alguém obstrui, não tá de acordo, acabou não passando, né? Isso aconteceu, por exemplo, no episódio 1. Né? No episódio 1 de Star Wars, o planeta Naboo, ele estava sob ataque da Federação de Comércio lá, né, os separatistas, o vice-rei. E, cara, o planeta Naboo estava sendo atacado e quando a rainha Amidala, até então rainha Amidala de Naboo, não senadora Padmé ainda, ela pediu suporte da República, o suporte não foi atendido. Na verdade, solicitaram uma investigação primeiro e depois eles ainda possivelmente iam votar se ajudavam, se não ajudavam, enfim. Ou seja, a burocracia impossibilitando a eficiência da República. É basicamente isso. Assim como a velha República também sofreu com essa extrema ineficiência. Isso está descrito, assim, quem assistiu The Mandalorian sabe que isso é perfeitamente plausível com os episódios que a gente viu, né? Na prática você tem gente, sei lá, preenchendo papéis o dia todo e preenchendo documento e não fazendo nada, enquanto o trabalho de verdade não é feito, né? É mais ou menos como o trabalho administrativo corporativo hoje em dia, né? Eu sinto que, assim, sei lá, para quem faz registro de pedido, para quem faz, como é o meu caso, inclusive, para quem faz sei lá o que, valida FCI, tributação, nada disso é real, tudo isso é fictício. Na prática, se eu te vendo uma caneta, pega aqui, ó, você quer comprar uma caneta? Então pega a caneta é sua. Quem trabalhou de verdade foi, sei lá, o cara que vendeu, você que vai comprar, a galera que fabricou a caneta, a galera que produziu plástico para fabricar a caneta, a galera que extraiu a matéria-prima para produzir a caneta, as fábricas, tudo mais. Agora, os caras que estão na parte administrativa desses lugares, que emitem pedidos, fazem pagamentos e essas coisas, esse trabalho é muito importante. Mas ele é burocrático, ele é meio que fictício. Na prática, você só vendeu a caneta, sabe? Se toda essa burocracia não existisse, simplesmente uma pessoa falasse, ó, você produz isso aqui,
Você produz a tinta, você produz o plástico, a gente vai juntar, vai fazer a caneta e agora eu vou vender para aquele cara, né? Seria muito mais fácil. Mas infelizmente isso não é possível na sociedade que a gente vive e com a quantidade de pessoas que existem nela, né? Isso aí me lembrou uma história, inclusive, que era um cara que ele fez um sanduíche, só que ele quis cultivar todos os ingredientes do sanduíche, né? Então, ele que plantou o trigo e fez o pão, ele plantou o alface, ele cuidou da vaca, se eu não me engano. Não da vaca, mas ele cuidou da galinha. Eu não lembro se era um sanduíche de frango, mas ele cuidou da galinha, alimentou a galinha, bateu a galinha para pegar o filé de frango para fazer o sanduíche, enfim. Cada ingrediente do sanduíche foi feito por ele. Ele criou os animais, ele cultivou as plantas, ele fez o pão, ele fez tudo. E aí o sanduíche, um sanduíche simples, um hambúrguer simples, se eu não me engano, demorou 6 meses para ser produzido. Ou seja, totalmente enviado, inviável. Desculpa, tô com um pouco de sono. Totalmente inviável e extremamente caro, cara, extremamente caro. Ou seja, na prática você precisa de indústrias separadas que vão juntar isso depois e fazer um produto. Não dá para uma pessoa só comandar 40 fábricas diferentes para fazer várias coisas diferentes. Tudo que está à minha volta aqui são feitos por pessoas diferentes e fábricas diferentes. Essa caneta, esse fone de ouvido, essa camisa, essa gravata. Cara, como é complexo produzir cada coisa que a gente usa hoje em dia, né? E necessitam centenas de indústrias diferentes para fazer cada uma dessas coisas que vai ser juntada lá na frente. E aí tem a parte administrativa de cada uma dessas coisas. E um pequeno grupo de pessoas já não conseguiria administrar isso sozinho. Precisaria realmente ter essa parte burocrática, é por isso que ela existe, né? Mas é isso, cara. Muito. Que coisa doida, né, meu? Pra você produzir um lápis, você passa por várias etapas diferentes. Eu acho que eu me perdi no pensamento. Eu comecei falando de Star Wars, comecei falando de política, e depois falei das ineficiências estatais, pra por fim terminar nisso aqui que eu quis dizer. Eu queria ter falado ainda sobre mais coisas, mas eu acho que eu não consegui. Eu consegui passar talvez a ideia principal, mas não cheguei a uma conclusão, e eu não consegui talvez colocar toda essa minha ideia bonitinho como eu queria ter falado dela aqui. Mas é isso. No final das contas eu não cheguei a nenhuma conclusão. Eu acho que regimes totalitários, eles talvez tenham menos burocracia, mas ainda são totalitários, eles não são bons de se viver, né, em determinado ponto. E regimes democráticos acabam tendo mais burocracia e mais ineficiência, no geral. Então é isso, cara. É isso. Caramba, o mundo é muito doido. Bom, eu vou passar um creminho no rosto agora e vou dormir. Tchau, tchau.